Então, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite, agradecer a Flávia, a Márcia, parabenizar pela possibilidade de fazer um evento desse num momento tão difícil, exatamente como a Márcia colocou, né? E acho que é muito importante que esse evento aconteça exatamente para que a gente não esqueça aquilo que a gente duramente conquistou nos anos 80. Né? Eu acho que essa conquista é um patrimônio do povo brasileiro que tem sido cada vez mais esquecido, infelizmente, por esse mesmo povo. Então, é importante a gente sempre relembrar essas coisas. Gostaria de dizer também que morri de inveja do estudante que ofereceu flores para a Lia, queria eu mesmo tê-lo feito, né? E reforçar a importância do mestrado profissional do IPHAN, que é uma iniciativa absolutamente diferente de qualquer reflexão que se faça a partir da academia. A reflexão que se faz no mestrado profissional do IPHAN é uma reflexão a partir da prática, e ele é fundamental para que a instituição se renove e ela consiga acompanhar a evolução, inclusive, do pensamento patrimonial. Então, nesse momento em que ele sofre essas ameaças, eu acho importante a gente se reunir para tentar fortalecê-lo. Bom, para que eu não gaste os 20 minutos só em agradecimento, embora até merecesse, por falar, então, um pouco das nossas lutas em Minas Gerais. Eu não sei nem se Minas Gerais é que devia começar falando, talvez Bahia, São Paulo, o Rio de Janeiro, mas vamos lá, porque eu acho que ela reflete muito do que estava acontecendo no Brasil naquela época. E que, felizmente, eu pude participar da maioria desses eventos que estão colocados aqui, né? Bom, rapidamente, só para situar, né? Vamos começar pelos movimentos sociais de reivindicação do direito patrimonial. Parece que faltou um slide aqui. Olha, faltou um slide. Bom, o slide que faltou, basicamente, o que ele dizia faltaram muitos, não sei porquê, mas faltaram muitos. Basicamente, o que esses slides que estão faltando diriam é que nós, além das questões relativas à questão da democracia, à questão dos direitos do patrimônio, o que ocorria no Brasil, na época dos anos 80, a Regina Santos, inclusive, fala no slide que esses nossos movimentos eles foram movimentos antes de busca de direitos civis que estavam sendo esquecidos do que, propriamente, lutas por uma reforma do sistema em que nós estávamos dentro, né? Quer dizer, a gente não estava lutando tanto para mudar o sistema, ou para reagir contra o capitalismo, ou implantar o comunismo, como hoje em dia é muito dito, né? Mas naquele momento dos anos 80, o que a gente estava lutando era basicamente pela busca de direitos fundamentais, né? O direito ao patrimônio, o direito ao meio ambiente, o direito à memória, o direito à cidadania, o direito à habitação. Então, os movimentos sociais que se faziam naquela época eram muito voltados exatamente para esses temas específicos. E a gente tinha toda a sorte de reações contrárias, muitas delas baseadas em questões como uma certa intolerância a esses movimentos democráticos, uma certa intolerância, inclusive, do pensamento judiciário do Brasil, que tinha uma dificuldade imensa de sobrepujar as questões da propriedade privada em função do interesse público, e dos próprios governantes, que, acostumados a um pensamento centralizador e controlador, entendiam que as questões relacionadas ao patrimônio eram questões conservadoras, né, quando elas eram exatamente progressistas, né, e que elas eram um obstáculo muito grande ao desenvolvimento. A gente tem que lembrar que, nessa época, também a ideia de desenvolvimento, né, que o Brasil teria que se desenvolver, e o desenvolvimento entendia esse desenvolvimento econômico mais do que qualquer outra coisa, né. Então, eu acho que esses pontos são pontos importantes para a gente entender
essas questões que estão envolvidas, né, nesses movimentos que eu vou narrar. Esses movimentos eles se iniciaram num misto de patrimônio e meio ambiente, especialmente ligados, como é natural em Minas Gerais, à questão da mineração, né? Vocês estão vendo aí a Serra do Curral, que é patrimônio histórico de Belo Horizonte, patrimônio cultural de Belo Horizonte, na sua forma original, né? E da maneira como ela foi corroída a partir dos anos 60. Né? Vocês veem que o perfil da serra é absolutamente outro. E toda essa dilapidação da serra, ela gerou um movimento muito grande da sociedade contra a questão da mineração e a questão do desenvolvimento econômico sem controle. E tanto é que a Serra do Curral ela foi tombada pelo IPHAN em 1960, mas apesar de ser tombada em 1960, para vocês verem como era difícil o controle, inclusive das questões patrimoniais, ela foi dilapidada, especialmente a partir do tombamento, né? E as questões urbanas também começaram a acontecer com muita força. Essa é a Igreja São José, na região central de Belo Horizonte, no centro do centro da cidade de Belo Horizonte, em que vocês estão vendo aquela edificação em branco, né, um edifício enorme, construído no quarteirão, no adro da igreja, praticamente, e que foi construído à revelia, porque a igreja não era tombada. A gente tem que lembrar que essa construção ela foi feita numa época em que a gente só tinha o patrimônio histórico, o IPHAN, o estadual, que era o IEFA, e que nessa época não se preocupava tanto com as questões da municipalidade de Belo Horizonte. Uma época pré-patrimônio municipal, né? Ou as igrejas são pródigas, se é que o termo se aplica, né? As igrejas são pródigas em se autodestruírem. Essa também em Belo Horizonte é uma igreja na Floresta, no bairro Floresta, onde se foram construídos, no adro da igreja mesmo, várias lojas, né? E o Carlos Drummond de Andrade cantava isso nos seus poemas, mostrando, tanto do ponto de vista da mineração, no caso da mineração, quanto no caso dessa destruição urbana, como a cidade se autodestruía e, por isso, ele não queria mais voltar a Belo Horizonte. É célebre um poema dele que se chama Triste Horizonte, né? Então, essas questões elas estavam afetando claramente a cidadania e as pessoas, mesmo os leigos, as pessoas que não se preocupavam diretamente com a questão patrimonial ou questão ambiental, começaram a abrir os olhos para esses problemas, né? E um dos casos, eu vou citar aqui 2 casos emblemáticos para nós mineiros e que alimentam também as reflexões que a gente vai fazer a respeito de como essas questões desenvolveram na década de 80, né? A primeira delas é a Praça da Estação de Belo Horizonte, ou Praça Rui Barbosa, que é a praça do projeto. Bom, acho que todo mundo sabe, mas Belo Horizonte foi fundada, inaugurada em 1897. É uma cidade praticamente do século XX, né? E essa cidade ela foi fruto de um projeto do engenheiro Arão Reis, que tinha características positivistas, higienistas, exatamente para poder se contrapor a Ouro Preto, que era a antiga capital de Minas Gerais. Então, a Praça da Estação ela faz parte desse projeto e de certa maneira, quase que o núcleo inicial da capital, que é por onde chegavam não só as pessoas, né, pela via ferroviária, mas também todo o material de construção para a cidade de Belo Horizonte. Então, ela é a nossa origem, talvez, mais do que a Praça da Liberdade, que é a Praça do Poder, a Praça Cívica, talvez a Praça da Estação ela seja a praça mais original de Belo Horizonte, nesse sentido, se a gente pode dizer assim. E também ela, por ser exatamente um grande largo, ela sempre teve essa vocação de reunião de pessoas, para reivindicar, para todo tipo de manifestação popular.
de certa maneira, a nossa Praça Castro Alves, talvez, né? E essa é uma vista mais atual, né? Onde a gente tem essa possibilidade de fazer os nossos encontros urbanos, né? Bom, o que aconteceu, né, em 1981, né, é que essa praça ela começou com o recrudescimento da rede ferroviária federal, e que já acontecia nessa época, a Estação Central de Belo Horizonte e a própria via férrea da rede, ela se tornaria o metrô de superfície da cidade de Belo Horizonte. E isso causou uma série de inquietações em vários setores da sociedade, inclusive e principalmente no Instituto de Arquitetos do Brasil, que se começou a se preocupar com o que seria do patrimônio daquela praça e das obras que precisariam ser feitas em termos de novas estações urbanas, etc., para contrapor a esses problemas. Então, o IAB promoveu esse seminário, Belo Horizonte Hoje e Amanhã, Praça da Estação, Origem e Destino, que foi exatamente uma reflexão sobre esses destinos da Praça da Estação e também sobre a questão da proteção do patrimônio municipal. Porque o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, dado que é um órgão estadual, o fôlego do IEFA não atingia com tanta força os principais núcleos urbanos de Belo Horizonte, as principais áreas históricas de Belo Horizonte, na medida em que ela tinha o Estado inteiro para se preocupar. Então, esse movimento ele foi um movimento muito incisivo, muito forte, e ele fez com que o próprio IEFA tombasse a Praça da Estação. E uma conquista também muito interessante foi que a Praça da Estação ela foi considerada no plano diretor de Belo Horizonte, na Lei de Uso do Solo de Belo Horizonte. Nessa época, Belo Horizonte ainda não tinha plano diretor, só uma Lei de Uso e Ocupação do Solo, né? Mas a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte também protegeu a Praça da Estação com uma definição de altimetria máxima e com quase que um tombamento via legislativo através da Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade de Belo Horizonte, né? Essa é uma vista da Praça da Estação hoje, e ela conseguiu se preservar em função exatamente dessa proteção em 81. Essa construção que vocês estão vendo, essa grande cobertura que vocês estão vendo praticamente em primeiro plano, são as estações do metrô de superfície, mas elas foram feitas de maneira a preservar, pelo menos, as visadas a partir da Praça da Estação. E essa é uma foto relativamente recente, de 5 anos atrás, com o movimento da Praia da Estação, que é, vamos dizer, quase que um resultado histórico dessa sensibilidade com a praça, porque há cerca de 5 anos atrás, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, ele promulgou um decreto proibindo qualquer manifestação pública e popular na Praça da Estação. Então, a sociedade, uma coisa absolutamente maluca, né? que não existe, não faz o menor sentido, proibir o povo na praça. Fico pensando para que servem as praças, então, né? E aí a população de Belo Horizonte se rebelou e criou esse movimento, que é a Praia da Estação. Como Belo Horizonte não tem praia, a nossa praia ficou sendo provisoriamente a Praia da Estação, e as pessoas foram para lá em trajes de banho, com boias de patinho, né, com essa coisa toda, e de vez em quando chegava um caminhão-pipa e jogava água na turma. E esse movimento conseguiu fazer reverter o decreto e marcar a Praça da Estação historicamente. Bom, o outro episódio emblemático foi o do Cine Metrópole, né? O Cine Metrópole ele nasceu como Teatro Municipal de Belo Horizonte, um edifício eclético, e que no governo JK, quando Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte, no início da década de 40, 1940, ele vendeu para iniciativa privada, porque ele queria construir um novo teatro municipal maior e mais, como era bem a característica visionária do JK, né? E ele encomendou, inclusive, o projeto
posteriormente ao Oscar Niemeyer, e foi construído, para aqueles que conhecem Belo Horizonte, dentro do Parque Municipal, dilapidando o Parque Municipal para a construção de um teatro, que hoje é o Palácio das Artes, e cujo projeto do Niemeyer foi remodelado depois, né? Bom, mas o Cine Metrópole, o que aconteceu com ele é que ele foi vendido, né, para iniciativa privada e se tornou um cinema. E um cinema muito frequentado em Belo Horizonte, que foi o Cine Metrópole. E o novo proprietário resolveu refazê-lo também, e as suas novas feições foram um ecletismo déco, assim, que a gente pode chamar assim, né? E ele preservou muita coisa do interior, mas, enfim, ele continuou, pelo menos, como equipamento cultural e que a sociedade tinha muito carinho, né? Mas, em 1983, o que aconteceu é que ele resolveu vender, porque ele teve uma proposta muito boa do Bradesco, e o Bradesco queria construir sua nova sede ali, naquele lugar. E ele resolveu vender o teatro para demolição. E isso era sabido pela população, e a população se rebelou com relação a essa demolição. E o que é muito interessante e emblemático para as reflexões que a gente vai fazer foram as discussões que foram feitas envolvendo especialistas, né? Normalmente os arquitetos se pronunciavam mais do que as outras categorias a respeito de patrimônio, mas a discussão que foi feita é que ele, como ele era um estilo espúrio e que ele não justificava a sua proteção, primeiro, porque ainda que ele fosse ainda que ele tivesse as suas feições originais, era muito no sentido daquelas questões que se discutia, o estilo eclético, que era estilo a ser extirpado, e que as novas feições elas eram novíssimas e que, portanto, ele não merecia ser preservado. Então, muitos dos arquitetos, inclusive professores da Escola de Arquitetura da UFMG, que defendiam a sua demolição, ou defendiam não a sua demolição, mas o seu não tombamento, a sua não proteção, colocavam essas questões como sendo as questões prioritárias. E outras pessoas defendiam que a questão não era só essa, que a questão é que a função cultural, a função de memória do antigo Teatro Municipal e a função do Cine Metrópole se sobrepujavam às suas características arquitetônicas e, eventualmente, às mudanças que ele tivesse tido. Então, ele acabou sendo tombado pelo IEFA, né? Só que o que aconteceu foi que as decisões do Conselho do IEFA tinham que ser homologadas pelo governador. E o governador, na época, resolveu não homologar e fez com que o processo sumisse no trâmite entre o IEFA e o Palácio do Governador. E, nesse momento que ele sumiu, ele autorizou a venda e a demolição e foi construído o edifício do Bradesco, que talvez seja o pior projeto do Luiz Paulo Conde, com absoluta insensibilidade para o local onde ele se instalava, não só pela memória que tinha, mas também porque ele é em frente a uma pequena praça na Rua da Bahia, que é a rua de importante memória de Belo Horizonte, com o Drummond e o Pedro Nava, etc. Bom, o campo técnico-científico também se mobilizava nessa época. Então, a gente teve dois eventos que eu acho que são emblemáticos em Belo Horizonte, que são o Arque América e o Arque Memória 2. Né? Então, esses dois eventos, né, eles são eventos que marcaram muito Belo Horizonte nessa época. Pelo que eu estou vendo, faltaram alguns slides aqui também, onde eu fazia um resumo deles, em benefício do meu tempo, que já está acabando, né? Então, vou tentar lembrar de cabeça, né, o que, sem a cola dos slides, mas esses dois encontros, eles marcaram, eles trabalharam muito exatamente essas questões dessa nova agenda do patrimônio que se configurava nos anos 80 e que era exatamente a relação do patrimônio com a cidadania, com o direito à memória, as relações do patrimônio com as cidades, e se questionava muito a ortodoxia do IPHAN, né? Exatamente nessa época,
parecia que o IPHAN ele não conseguia, em sua função dita monumentalista, talvez ela não conseguisse acompanhar a dinâmica das cidades e a maneira, né, vamos dizer, do IPHAN preservar, ela não seria adequada a essa rápida transformação da cidade. Então, essas questões eram muito debatidas nesses dois eventos, e a questão da importância dos lugares públicos, então, não só dos edifícios, mas também dos lugares públicos, mas especialmente a questão da ligação entre o patrimônio e os movimentos de cidadania. Bom, a partir daí, em 1984, foi criada, também está faltando outros slides aqui, mas em 84 foi criado vamos dizer, o Serviço do Patrimônio Municipal em Belo Horizonte, através da criação do Conselho de Deliberativo do Patrimônio do município, e que se instalou a partir de 1984 e que teve 4 fases, né? A primeira, uma fase quase que imobilista, em que as pessoas ficavam só discutindo a questão de estatutos e regimentos internos. Uma segunda fase, que foi até 1992, mais ou menos, que era uma fase muito monumentalista, quase uma corrida para salvar aqueles monumentos que tinham ficado fora dos tombamentos do IPHAN e do IEFA. E a partir de 93, com o governo Patrus Ananias, um governo mais popular, o que aconteceu foi uma fase mais participativa, onde a ideia de proteção de conjuntos urbanos, muito nos moldes das APACs do Rio, e também muito baseado no que estava se fazendo em São Paulo, acabou sendo a tônica dessa defesa do patrimônio. Então, foram protegidos grandes conjuntos urbanos, e esses conjuntos urbanos eles foram, então, a maneira como passou a se fazer a preservação do patrimônio na cidade de Belo Horizonte. Curiosamente, muitos tombamentos foram feitos na Lei Orgânica de 1989 em Belo Horizonte, mas esses tombamentos eles caíram porque um advogado em Belo Horizonte conseguiu fazer com que eles caíssem, argumentando que o tombamento ele é um ato do executivo, que permitiria, inclusive, contraditório, as possíveis impugnações, etc., e que, sendo feitos pelo Legislativo, eles não tinham valor, porque eles não permitiam o contraditório. E, com isso, todos os tombamentos da Lei Orgânica de 89 caíram e tiveram que ser refeitos pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio. Aí, só para terminar, então, algumas imagens, né, mostrando os nossos problemas de mineração. O ICMS Cultural, que é um programa bem sucedido do IEFA, ele foi muito fruto dessas lutas, embora seja um programa que foi instituído em 1998, ele é fruto direto dessas lutas, porque eles fizeram fazer com que a sociedade entendesse que o patrimônio ele não é só uma questão de monumento de excelência artística ou que tem uma importância histórica para o Brasil inteiro, ou para Minas Gerais inteiro. Eles começaram a entender que a sua memória local era também importante, que os seus elementos, que os seus objetos, os seus monumentos, embora não competissem do ponto de vista artístico, né, pelo menos na cabeça deles, as grandes igrejas do ciclo do ouro, mas que todas elas tinham também uma importância local muito grande, né? E com isso a gente conseguiu implementar, esse gráfico mostra isso com mais clareza, o número de municípios participantes desde a sua criação até hoje. Então, me parece que isso é um fruto direto dessas lutas dos anos 80. E, em Belo Horizonte, aí vocês têm uma imagem, o contorno desses mapas que vocês estão vendo é exatamente a Avenida do Contorno, que é o plano original de Belo Horizonte, e a gente conseguiu fazer com que essa luta pelo patrimônio ela virasse fosse absorvida pela sociedade em função das características de cada um desses conjuntos urbanos e do que a gente chamou de argumento do conjunto urbano como estratégia de preservação, né? Aí só algumas imagens. Enfim. E hoje o que existe em Belo Horizonte é, dentro do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural,
uma grande estratégia de negociações urbanas, onde a negociação ela envolve possibilidade de flexibilização. Essa palavra é uma palavra muito perigosa, porque ela pode ser entendida negativamente, mas no caso do patrimônio de Belo Horizonte, ela é muito utilizada no sentido de se identificar os impactos, mas também absorver novas possibilidades que possam qualificar, eventualmente, o próprio ambiente onde se instauram as novas obras, né? E com benefícios, inclusive, para o próprio espaço urbano, através das negociações urbanas que são feitas e de investimentos na própria cidade. Bom, muito rapidamente, é isso que eu queria colocar, então agradeço a todos vocês, estou aberto a perguntas depois. Obrigado.